Olá, primeiramente, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário que você vai estar visualizando esse vídeo. E hoje eu vou trazer uma abordagem acerca do livro 8 de Platão, em diálogo com um trecho da introdução do livro de Badiou, né, que é recontando a República de Platão. Né, um trecho de um texto, de um resumo que eu fiz, né, sobre o livro 8 de Platão, e aí eu vou trazer alguns fragmentos e alguns resumos que eu fiz de todos os livros de Platão, e esse vai ser o primeiro, e eu vou começar pelo livro 8, porque aqui eu começo do jeito que eu quero. Né? Enfim, a questão como poderíamos, de certa forma, trazer Platão para atualizar o debate sobre democracia no contexto contemporâneo. Isso independentemente de que contexto político você se encontra, né? Se você tem suas ressalvas ao contexto democrático instituído a partir desse determinado momento, que se instituiu a partir desse, que está instituído, na verdade, a partir desse determinado momento na política brasileira de modo geral, seja você de esquerda ou de direita, seja lá o que for, creio que Platão tem algo a nos dizer. Né? Não vou entrar nos méritos do debate político, né, brasileiro, isso já foi feito no outro canal sobre política, que é o Observatório Político. Se você tem interesse no debate mais acirrado sobre política local, é lá. Aqui os aspectos são predominantemente filosóficos, não que a filosofia não esteja comprometida com a política necessariamente, se está, mas aqui a prioridade do canal é dar um aporte teórico e não debater concepções ideológicas políticas, apesar de talvez eu precisar fazer isso em algum momento, né? Se precisar, farei, não tem nenhum problema, mas não é o intuito, não é a prioridade deste canal. Tá? E aqui eu vou apresentar um texto, né? O texto que eu falei aqui, que é o resumo, né? Foi feito acerca do livro 8 de Platão. Vou ler alguns trechos, comentar e vou trazer esse prefácio que Badiou faz ao próprio texto, né? Contando a República de Platão, que eu acho que se conecta com esse resumo que eu fiz. Então vamos lá, ler o texto. Platão, a República, livro 8, e o Estado democraticamente tirânico. No livro 8 da República, a análise que Sócrates faz diante dos regimes existentes consiste em uma interpretação de uma hierarquização de certos regimes políticos. Neste sentido, faremos um comparativo entre as possibilidades dos regimes políticos, que seriam a democracia, segundo Platão, que é considerada a democracia contemporânea. A prioridade de Platão em A República seria fazer os cidadãos livres, os cidadãos felizes, e para tal, considerando a cidade como indivíduo, assim como no que concerne esse indivíduo, a sua saúde, a sua doença. Uma doença, quando não bem tratada ou cuidada de forma adequada, se transforma em uma doença pior, que consequentemente em um agravamento de uma enfermidade. O mesmo se pode dizer dos regimes políticos, quando tratados de forma inadequada. Neste sentido, Platão faz uma análise não histórica, né? Coloco aqui não histórica, porque na verdade é uma análise conceitual em detrimento daquilo que Platão consideraria a relação do conhecimento, essa questão do mundo das ideias, né? Da doxa e episteme, né? Episteme como conhecimento, doxa como mera opinião, que ele vai trazer para o âmbito dessa discussão aqui no livro 8 da República. Né? E aí dos regimes que Platão consideraria mais perfeitos, até o considerado por ele mais imperfeito, que seria, no caso, a tirania. Então, fazendo um comparativo, desde a cidade ideal platônica, que será uma cidade supostamente sã, saudável, imaginar-se-ia um estado ideal que seria impossibilitado de inconsistência, dado que é ideal e no qual cada um ocuparia corretamente seu lugar, hierarquicamente, no que concerne a teoria platônica, até o pior regime, que seria a tirania, que eu já antecipei. Então, de certa forma, por definição, um regime democrático para Platão seria: a democracia é o poder e governo do povo. Este regime se deve à revolta, para Platão, né, dos oligarcas empobrecidos, isto é, os que já foram ricos e que ao empobrecer e perderam os direitos. Não estão em igualdade de direitos com os pobres, que aliás nem possuem qualquer direito, mas os privilegiados clientes vêm se muito diminuídos. E aqui tem uma relação interessante que é posto por Platão, porque nesse período
com a ressalva dos anacronismos, né? Aqueles que lutavam por um determinado espaço democrático seriam os oligarcas que perderam espaço digamos, na elite daquele contexto social, né? Os pobres, marginalizados realmente naquele contexto grego, que eram os escravos, etc., nem eram considerados indivíduos, nem havia noção de indivíduo nessa época, mas nem eram considerados indivíduos, né? Como entendemos indivíduos atualmente, para o contexto social democrático, né? É uma democracia que era demarcada por determinadas obtenções de privilégios, e os indivíduos que perdiam esses privilégios, que eram os oligarcas, lutavam por esse ambiente democrático. Então, em geral, nesse sentido, né, nesse contexto aí, em geral, quem não tem nada habitua-se a viver com o pouco que tem. Mas quem já teve alguma coisa, como estes oligarcas, então, para entrar nessa suposta classe dominante de uma determinada oligarquia, haveria de se ter o mínimo de riqueza, assim quando o oligarca se vê privado de privilégio, contesta a situação e revolta-se. Nas democracias, todos os cidadãos têm cotas de governar. Numa sociedade, todos os cidadãos têm em tese exatamente os mesmos direitos. Os dois valores fundamentais ligados ao regime democrático são a liberdade e a igualdade. Nesta análise de Platão da democracia, a liberdade e a igualdade seriam características fundamentais da democracia. Para Platão, a igualdade seria uma falsa igualdade na medida em que todos os cidadãos têm os mesmos direitos e os mesmos deveres. E isto, para Platão, não deve ser tido como verdade, pois não é verdade que os homens são iguais entre si. Na democracia direta, na qual os cidadãos são homens livres e todos os cidadãos expressam sua opinião, segundo Platão, isso seria totalmente inconcebível, pois nem todos podem ser tidos como sábios, e nesse sentido, qualquer um poderia manifestar-se e influenciar no contexto social através de sua opinião, mesmo não sabendo do que se fala, ou, ainda assim, sua fala trazendo malefícios no contexto geral. Assembleias democráticas falam apenas de um determinado número de pessoas que tendem a ser sempre as mesmas e que têm determinados dotes oratórios, através de um determinado conhecimento, seja ele através da simpatia, através de um determinado público que simpatiza com aquele tipo de discurso, ou através de uma possibilidade de uma artimanha retórica que se dá dentro do contexto de uma habilidade mesmo, né, de utilizar essa retórica, né? E isso não necessariamente teria relação direta com a questão do bem comum, né, da saúde do ambiente democrático de um modo geral, né? Para Platão. Assim, por muita razão que se tenha, não dispondo de determinados argumentos válidos que correspondam com o real platônico, não se deveria fazer prevalecer esses discursos nessas assembleias democráticas através dessa mesma concepção. Então, a liberdade na democracia ateniense seria caracterizada por Platão pela capacidade de exercício de determinados cargos políticos, né, executivos que eram atribuídos por sorteio, uma vez que os cidadãos eram considerados todos iguais. Então, existia o princípio de que qualquer um é capaz de executar qualquer tarefa, que não é verdade para Platão, que tem aquela questão da hierarquia da alma, né, de certo sentido, que Platão concebia que determinados indivíduos eram pré-determinados a determinadas atividades. Isso faz parte também da Constituição da República, que eu vou trazer em outro momento. Contudo, para Platão, levando em consideração esse pressuposto, se olharmos para este princípio de outro modo, entendemos que essa concepção levaria ao princípio do amadorismo, na medida em que nenhum dos cidadãos que executava funções tinha qualquer tipo de especialização para aquele determinado cargo. Então, o grande problema da democracia seria partir de determinados princípios que estão errados. Ou seja, nesse tipo de regime, se deveria escolher pelo bem de todos, pelo bem geral e não pelo bem particular. E isto não acontece na pena que Platão seja através do conhecimento errados ou através da manipulação oratória por interesse naqueles determinados cargos. Então, de certa forma, o que eu queria ressalvar é o seguinte, né? Esse contexto da discussão, da crítica que Platão faz à democracia, poderíamos trazer para o contexto atual, não necessariamente entendendo que não queremos democracia, mas que tipo de democracia nós deveríamos a partir dessa concepção. Poderíamos ter essa determinada concepção. Uma crítica que se faz ao ambiente democrático por
modo pelo qual ele se apresenta nesse determinado contexto. Isso faz verossímil, de acordo com o contexto contemporâneo, as questões elencadas aqui por Platão, por mais que Platão fosse um antidemocrático, né, nesse sentido, dispensados os anacronismos, né? Mas as críticas que Platão faz, o diálogo que Platão faz, são extremamente válidos ainda. Então, para Platão, a democracia se faria um regime estável na medida em que se basearia na doxa, sendo esta passível de ser reformulada pelos indivíduos, como disse anteriormente. A doxa para Platão seria simplesmente uma opinião formulada a partir de determinados interesses, que se aproximaria da crítica que Platão faz aos sofistas, de modo geral, né? Estaria delegada a um ambiente individual, né? Já dizia Protágoras, né? O homem é a medida de todas as coisas, né? Platão vai contestar Sócrates, né? Contextualizando, voltando. Em resumo, o meio político que se constitui como a maioria da contemporaneidade, pensaria, isso já trazendo para a questão atual, de uma determinada maneira, mas amanhã mudaria de opinião, de acordo com suas mudanças de interesse, e não se comprometiria com o bem comum ou com a felicidade da pauta. Platão, na medida no contexto social, com a saúde democrática, no contexto atual, mas no ambiente da República Platônica, aqui que já está no processo. Então, essa instabilidade democrática, segundo Platão, levaria à tirania, porque as pessoas pensam que só uma pessoa poderia resolver o problema de todos. A questão daquele ímpeto messiânico, né, que um determinado político vai resolver os problemas da população. Então, por vezes, são as próprias democracias que elegem um tirano. Este fenômeno não acontece apenas pela usurpação do poder pela violência cabal, pela violência direta, pela violência expressa, enquanto expressividade física. Então, o tirano seria aquele que governaria sozinho com uma arbitrariedade total, sem qualquer tipo de leis fixas ou utilizando as leis fixas ao seu bel prazer, interpretando ao seu bel prazer, utilizando esse poder delegado aí através do ambiente democrático, através dos pressupostos equivocados por Platão. E aqui eu falo sobre a questão da contemporaneidade atual, e aqui eu já vou colocar da nossa contemporaneidade. Aqui eu já vou colocar o trecho do Badiou, no qual ele elenca a atualidade do texto platônico, por que reler a República de Platão, por que reinterpretar, segundo ele, a República de Platão, por que reescrever a República de Platão, como ele reescreve. Vou colocar aqui na tela para que possamos explorar um pouco da perspectiva de Badiou. O resto do texto é uma tentativa de contextualizar a política atual, se interessar você colocar em específico. Como eu disse, eu queria pontuar alguns aspectos aqui da crítica que Platão faz à democracia no livro 8, contexto político. Se você tem interesse, você lê o texto todo, ou vai lá no Observatório Político, mais especificamente de política, né, relacionando esses contextos da política com a política atual, com o nosso contexto atual, né, independentemente de que segmento você pode deixar sua opinião lá, respeitoso, independente de qualquer coisa, será respeitado. E aí, vou colocar aqui o contexto do Badiou. Aqui o Badiou diz: por que esse trabalho quase maníaco a partir de Platão? É porque é dele que necessitamos prioritariamente no dia de hoje. E isso por uma razão precisa. Ele deu impulso à convicção de que nos governar no mundo supõe abrir algum tipo de acesso ao absoluto, não porque um possível Deus sobrepõe-se a nós, segundo Descartes, né? De acordo com Badiou, ou por sermos nós mesmos figuras historiais do devir sujeito desse absoluto, segundo Hegel e talvez Heidegger, mas sim porque o sensível que nos entretece participa para além da corporeidade individual e da retórica coletiva da construção de verdades eternas, ou seja, trazendo aqui novamente a questão do contexto individual, da representação do interesse acerca da realidade, né?
e de uma determinada retórica de determinados grupos que delegam, que partilham desses determinados interesses, em detrimento da concepção platônica acerca de concepções de verdades absolutas a partir do ideal platônico. Então, esse motivo da participação a respeito do qual sabemos que ele faz mistério permite-nos ir além das normas que chamei de materialismo democrático, ou seja, a afirmação de que não existem senão indivíduos e comunidades tendo entre si a negociação de alguns contratos, dos quais tudo que os filósofos de hoje pretendem nos fazer esperar é que possam ser equânimes, como na realidade essa equanimidade só oferece ao filósofo o interesse de constatar que ela se realiza no mundo e cada vez mais sob forma de uma intolerável injustiça, e cumpre efetivamente ousar afirmar que, para além dos corpos e das linguagens, há verdades eternas. Cumpre do mesmo modo pensar que corpos e linguagem participam no tempo da elaboração dessa eternidade. Porque Platão não cessou de tentar fazer os surdos escutarem, ou seja, repetindo. Que para além dos corpos e das linguagens há verdades eternas, ou seja, em detrimento desses estabelecimentos de verdades contextuais, linguísticas, né, e materiais, de acordo com essa materialidade democrática que se dá por determinados contextos de interesses contextuais em detrimento de determinados grupos, há princípios para além da concepção individual, algo que se aproximaria aqui na minha impressão acerca do que Dostoiévski disse em Irmãos Karamazov e em outras obras. Né? Se Deus não existisse, tudo seria permitido, ou seja, mal comparando essa questão, que ele já indicou ali, esse Deus que se sobrepõe a nós ali no anticartesiano, mas mal comparando esse contexto, é porque existem determinadas concepções absolutas, né, que devem ser seguidas, é o que o Badiou mais ou menos está dizendo aqui, que devemos nos orientar por elas. Em certo sentido, é o que Platão também está dizendo. Existe uma determinada concepção de felicidade delegada no mundo ideal de maneira fixa, que deve ser seguida e que concerne ao bem comum e que concerne ao bem social de um modo geral, né? E é o que Badiou está trazendo aqui nessa questão. Então, por isso, para Badiou é necessário voltar a Platão, é necessário reler, refazer, atualizar a República de Platão por âmbito contemporâneo, e é o que ele se propõe a fazer nessa releitura da República de Platão, através de si mesmo, na releitura do próprio Badiou, e aí tem uma série de questões que posteriormente eu vou tratar. Então a questão principal podemos conceber, transportar completamente a concepção da República de Platão para a atualidade, enquanto negação da democracia? Creio que não. Nós podemos utilizar, né, dessas críticas platônicas ainda hoje para, de certa forma, estabelecermos um parâmetro de democracia que não queremos. É bem verdade que há um tipo de democracia que se expressa, que representa determinados equívocos, a partir inclusive disso que Platão elencou aqui no livro 8, de acordo com o resumo que foi feito, de acordo com determinadas concepções elencadas, de acordo com o próprio Badiou, para um retorno a Platão, que faz com que critiquemos esse estabelecimento democrático que se apresenta na atualidade. Isso não quer dizer que não queiramos democracia, mas talvez que não queiramos essa democracia que está estabelecida em nome desses interesses, segundo o próprio Badiou, materialmente democrático. Enfim, é isso. Se você achou esse vídeo útil, compartilha, deixa teu like, deixa teu comentário, ajuda o canal se você quiser para poder melhorar, tá? A qualidade do áudio do vídeo, né? A qualidade das projeções aqui no diálogo, né? Se quiser ajudar o canal, segue a chave do Pix aí, que é o albertopelego@gmail.com, né? Ajude só se você quiser, né? E agradeço, e por hoje é só, né? Até a próxima. Obrigado. Valeu.